Oi, meu nome é Padre Mark Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. E hoje é o episódio de introdução ao nosso fechamento messiânico. É o nosso quarto e último interlúdio messiânico. Finalmente chegamos ao Evangelho de São Lucas. E como sempre, nos episódios de introdução, temos aqui conosco Jeff Cavins. Jeff, bem-vindo. Hoje vamos falar sobre Lucas, né? Sim, vamos! E sabe de uma coisa? Parece que foi ontem que começamos essa jornada. E aqui estamos nós. Chegamos no Novo Testamento, no último dos 4 evangelhos. E que aventura, hein? Que aventura! E deixa eu te perguntar, padre, porque acho que muita gente quer saber. O que você tem achado de tudo isso até agora? Eu acho que tem sido uma jornada incrível. E uma das coisas que sempre passa pela minha cabeça, toda vez que eu gravo um episódio, e também toda vez que eu escuto, porque eu também escuto, tá? Uma das coisas que me impressiona é que, assim, eu li e segui a linha do tempo da grande aventura que você criou, e eu sou muito grato por ela. E eu já contei isso pra muita gente, que eu me graduei em teologia, depois passei 5 anos no seminário, né? Ou seja, 9 anos no total estudando teologia, filosofia e estudando as escrituras. Mas quando eu li e passei pela linha do tempo bíblica da Grande Aventura, foi como uma grande aula, onde eu finalmente entendi. Tipo, nossa, agora tudo se encaixa. Todos os ensinamentos e coisas que eu aprendi em todas essas outras aulas, em todas essas outras escolas, de repente tudo fez sentido. E hoje, quando chegamos ao Evangelho de Lucas, e esse é o Evangelho que você usa quando se trata da linha do tempo bíblica da Grande Aventura, né? Não é o Evangelho de Marcos ou Mateus ou João, mas é o Evangelho de Lucas até Atos dos Apóstolos. Eu pensei, chegamos. Finalmente, depois de todos esses dias, depois de todo esse tempo, chegamos aqui, onde vamos ver o cumprimento de tudo o que temos ouvido até agora. Certo, e você mencionou o estudo bíblico da Grande Aventura. E essa é a linha do tempo que seguimos aqui nesse podcast, né? E realmente é uma forma ótima de entender toda a história e onde tudo se encaixa. Então, um conselho que eu dou é, depois que você terminar aqui, ouça o podcast de novo, faça uma nova jornada e, caso você queira se aprofundar ainda mais, monte um grupo de estudos na sua paróquia ou na sua casa e sigam juntos o plano de leitura que utilizamos no podcast. Porque o que tem acontecido aqui no nosso país e no mundo com os católicos e a Bíblia é algo histórico. Os católicos estão estudando a Bíblia mais do que nunca e compartilhando Cristo com as pessoas mais do que nunca. E isso é algo espetacular. E eu fico muito feliz disso estar acontecendo. Mas, vai, voltando pra Lucas, vamos voltar pra ele. As pessoas sempre me perguntam, qual é o seu evangelho favorito? E eu geralmente digo, Mateus. Até você ler Lucas, porque, provavelmente é Lucas. Mas uma das razões pelas quais eu gosto tanto de Lucas é que, originalmente, Lucas e Atos eram um único livro. E depois foram divididos para manter João como quarto e os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E sinótico significa que eles parecem vir da mesma fonte, do mesmo ponto de vista. Então ficou dividido. Mas Lucas afirma claramente seu propósito ao escrever o evangelho desde o início. Ele diz que queria compilar uma história cuidadosamente pesquisada da vida de Jesus. Então, é como uma biografia mesmo de Jesus. E Lucas tinha uma boa bagagem. Ele não só era um médico, mas ele foi companheiro de Paulo. E ele foi... Padre, uma pergunta pra você. Quem é o autor com mais conteúdo no Novo Testamento? Eu diria, Paulo? Lucas. É mesmo? Sim, é ele, mas você disse... Ele tem mais capítulos, né? É, mas você deu a resposta que a maioria das pessoas daria. Porque Paulo tem mais Me cartas. pegou. Pode ir voltando pro seminário. Mas em minha defesa eu Então. te disse que eu não aprendi muito na Então. escola, então... Paulo tem mais livros, mas Lucas tem mais conteúdo. E então, originalmente era um único livro. E eu amo a maneira como ele começa. Ele está escrevendo para um cara chamado Teófilo, que literalmente significa amado por Deus. Ele diz: Ó ilustre Teófilo. E a pergunta que sempre surge é: quem é Teófilo? Bom, ninguém sabe. Há muitas suposições sobre, há até quem diga que Teófilo seria aqueles que amam a Deus, cristãos em geral, meio que, você ama a Deus, então isso aqui é pra você, né? Então, se não sabemos quem é Teófilo, vamos ler como se estivesse interessado a mim, a você Que também é uma ótima maneira de se ler a Bíblia, né? Sim, exatamente. Mas então, o que faz esse evangelho tão diferente dos outros? Bom, ele faz parte do grupo dos evangelhos sinóticos, mas há algumas coisas que o tornam diferente. Por exemplo, Lucas realmente se concentra em Jesus como homem, ou como algumas pessoas disseram, Jesus como o homem ideal. Agora, sabemos que ele é Deus e homem, a união hipostática. Ele é uma pessoa e tem duas naturezas. E essa natureza humana dele é bem destacada aqui em Lucas, a humanidade de Jesus.
Fala sobre ele crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Fala sobre sua tentação, ele toca fisicamente um leproso, diz que gotas de suor caíram de sua cabeça no Getsemane e ele até come uma refeição após a ressurreição. Então há uma ênfase real na humanidade de Jesus. E então, como um gentil, eu esqueci de te dizer que Lucas era um médico gentil. E como um médico gentil, ele parece notar coisas que os outros escritores dos evangelhos não mencionaram, como os estrangeiros, os gentios, pessoas que não necessariamente aparecem nos outros. Como, por exemplo, Zaqueu, né, que era cobrador de impostos, e o bom samaritano, o filho pródigo. E então, para aqueles que se sentem como se fossem estrangeiros e não fizessem muito parte dessa história, bom, Lucas vai ser um livro bem interessante para você. Porque ele vai te trazer pra dentro e te mostrar o ponto de vista de um estrangeiro e como eles se tornaram membros da casa de Deus. E eu gosto muito disso. Eu também gosto muito que tem várias parábolas, né? Assim, tem parábolas em todos os evangelhos, mas tem parábolas que não são necessariamente encontradas nos outros 3 evangelhos, elas só tem aqui em Lucas. Sim, na verdade, há 10 delas. Há 10 parábolas que são limitadas ao Evangelho de Lucas. Você tem a parábola dos dois devedores, no capítulo 7, você tem a parábola do amigo à meia-noite, no capítulo 11, a parábola do rico insensato, a parábola da punição, a parábola das árvores infrutíferas, das moedas perdidas, do administrador astuto, do homem rico e Lázaro, da viúva persistente e do fariseu e o coletor de impostos. Então, você tá certo. Na verdade, acho que é no capítulo 8. Sim, capítulo 8. Ele até dá um significado de por que ele está contando parábolas, que é para as pessoas que o conhecem, é para as pessoas que estão seguindo ele. Elas vão entender. E para as pessoas de fora, as parábolas vão continuar meio que um mistério para elas. Mas elas eram uma maneira muito popular, né, as parábolas, de os rabinos ensinarem no primeiro século. E acho que mencionamos isso antes, mas o que as parábolas fazem é atrair as pessoas, como num estádio. Todo mundo vem e se sentam ao redor para ouvir. E quando o ensinamento termina, você sente que ele estava falando especificamente com você, a ponto de você falar: "Ei, por que ele tá falando de mim? Como ele me conhece?" E se eu não me engano, eu até comentei sobre esse assunto em um dos meus podcasts de Jesus está falando sobre você? E a resposta é sim, ele tá. Ele provavelmente tá, né? É, então. E tem mais algumas coisas, padre, que eu acho que são realmente interessantes no Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 1, temos uma das histórias da visitação. E a visitação é, claro, muito importante quando se trata do rosário. Mas a forma como Lucas escreve sobre a visita de Maria e Isabel é simplesmente magistral. Porque ele tá te mostrando algo na superfície. Sim, ela tá lá visitando Isabel. Mas se você realmente olhar mais de perto, você vai ver que ele está espelhando segundo Samuel capítulo 6, que é o capítulo em que Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém pela primeira vez. E você tem declarações quase idênticas no capítulo 1, onde, por exemplo, diz que naqueles dias Maria se levantou e foi apressadamente para a região montanhosa. E então, em 2 Samuel capítulo 6, Davi se levantou e foi para a região montanhosa. E então, ao ouvir a saudação de Maria, Isabel diz lá, a criatura deu um salto em seu ventre, né? O pequeno João Batista saltou no ventre de Isabel. E com Davi, ele saltou diante da Arca da Aliança, lembra? Ele vai pulando com a arca. E é nisso que tá focando. Daí continua. E Isabel diz, quem sou eu para que me visite a mãe de meu senhor? E Davi diz, como pode a Arca do Senhor vir até minha casa? E o quarto paralelo é que ela ficou com Isabel por 3 meses. E em 2 Samuel, a arca fica na casa de Obed-edom por 3 meses também. Em outras palavras, o que Lucas está dizendo é: pessoal, ela é a nova arca da aliança. E do seu ventre vem a palavra viva, a palavra encarnada e o grande sumo sacerdote. As 3 coisas que estavam na arca da aliança. E é magistral a forma como ele escreve isso. É bem incrível ver isso e perceber que isso não é algo que você tem que forçar pra enxergar. Não, é muito claro, né? É um paralelo muito claro da antiga arca da antiga aliança que agora se cumpre nessa nova arca da nova aliança. E é incrível, sensacional. Aham. E o que eu diria aos nossos amigos que estão passando por essa jornada conosco é: primeiro, parabéns. Vocês estão no caminho certo. E que bom que vocês se mantiveram firmes até aqui. Bom trabalho. Sim, sim, excelente trabalho. E a segunda coisa é que, quando você lê o Novo Testamento, sempre mantém em mente o Antigo. Porque toda a escritura é cristocêntrica. Mas quando realmente olhamos além do significado literal, quando procuramos entender o que o autor queria dizer, quando procuramos o que é chamado de sentido alegórico, né, como isso se relaciona com Jesus e sua família, com sua mãe, com seu reino, e assim por diante, e acabamos de ver aqui um exemplo disso, né, com a questão da arca. Mas, à luz de tudo o que está acontecendo no mundo agora, eu acho interessante notar também que Lucas, mais do que os outros evangelhos, ele dá uma ênfase imensa no papel das mulheres na Bíblia. Você tem, claro, a Santíssima Virgem Maria, você tem Isabel,
Ana, você tem Maria Madalena, Joana, Susana, que são mencionadas como pessoas que apoiaram financeiramente Jesus em seu ministério. Então, há um papel muito importante para as mulheres. Por exemplo, Ana, a profetisa, ao ver Jesus, ela se torna a primeira evangelista a proclamar a boa nova da libertação em seu nome. E ela é como uma profetisa. Então, as mulheres desempenham um grande papel no Evangelho de Lucas. O que, novamente, como você disse, é muito legal e encorajador, porque até mesmo aquelas que o acompanharam, aquelas que o ajudaram, essa noção de que há várias mulheres mencionadas, como você disse, Susana, Maria Madalena, e não só isso, mas também esse reconhecimento de que Lucas também está interessado naqueles que estão à margem, aqueles que, assim como Jesus, né, Jesus se interessava por aqueles que estavam à margem, por aquelas pessoas que não seriam normalmente bem vistas ou não seriam necessariamente aceitas nas práticas religiosas normais. E essa é uma das coisas que eu sempre penso, que se Jesus é o cumprimento dos profetas, e vemos João, que, né, é o último dos profetas, mas Jesus, ele também é um profeta, né? Ele é identificado como um profeta, ele fala como um profeta. E nós passamos 90 dias caminhando juntos pelos profetas aqui na Bíblia em um ano, né? Então a gente sabe como os profetas geralmente soam. Que nem sempre o que eles falam é algo que se gostaria de ouvir. Às vezes sim, mas o fato é que eles nos dizem o que precisamos ouvir, para que possamos nos arrepender. E Jesus faz isso aqui no Evangelho de Lucas também, o que é bom para nós ouvirmos, porque acho que muitas vezes temos uma versão de Jesus na nossa cabeça, uma versão que criamos onde ele concorda com tudo que a gente gosta e ele acha errado o que nós achamos errado, né? E acabamos nos apegando a essa versão ao invés de pegarmos e ouvir o verdadeiro Jesus aqui nos evangelhos. Sim, e você mencionou as pessoas que estão à margem. Acho que todos nós poderíamos dizer que, em um momento ou em outro, nós estivemos em uma situação assim. Por exemplo, eu estava do lado de fora, meio que olhando para a igreja pelo lado de fora, né? E como mencionamos anteriormente, Zaqueu, o bom samaritano, o filho pródigo, tudo isso tem a ver com esperança. E se você tem filhos e filhas que estão longe do Senhor, e essa é provavelmente uma das perguntas que eu mais recebo, e imagino que você também, que é: meu filho deixou a igreja, minha filha deixou a igreja, o que eu faço? Bom, Lucas é um bom evangelho quando se trata disso. Na verdade, o evangelho de Lucas é um bom evangelho quando se trata de qualquer coisa, né? É um bom evangelho e ponto. Mas eu quis dizer que ele é um bom evangelho pra isso, porque lá você tem pessoas que são como seu filho, como sua filha. Por exemplo, Zaqueu, o bom samaritano, o filho pródigo, que em certo momento eles têm uma mudança de vida e voltam pra casa do pai. Eles vieram ao jantar que Jesus os havia convidado. Então, eu encorajaria as pessoas a prestarem atenção nisso também. Outro tema, padre, que realmente se destaca nesse evangelho é Jesus em oração. Jesus reza nesse evangelho mais do que em qualquer outro. Ele reza no início de seu ministério, no capítulo 3, no final, no capítulo 23, ele reza a noite toda antes de selecionar os apóstolos, ele reza quando é exaltado, ele reza quando é humilhado, Nosso Senhor reza quando é confessado, antes de Pedro negá-lo também, e a lista de momentos é bem longa. E ao ver isso, no capítulo 11, os discípulos basicamente imploram a ele: Senhor, nos ensine a rezar, nós queremos rezar como o Senhor reza. E ao passar pelo Evangelho de Lucas, eu encorajo a todos nós, assim como os discípulos, a ir ao Senhor e dizer: Senhor, ensina-me a rezar. E ele nos ensina no Evangelho, claro, mas acho que sempre é bom usar o exemplo de Jesus em oração e adotar ele em nossas próprias vidas. Nossa, sim. E especialmente esse exemplo dos apóstolos ou dos discípulos pedindo nos ensine a rezar. Eu já comentei isso aqui, mas eu acho muito legal que temos muitos alunos aqui que e acho que foi algum dos missionários que vêm aqui que ensinaram pra eles, ou eles mesmos que tiraram das escrituras, porque eu não lembro de eu ter ensinado isso, mas eu gosto muito que quando eu peço pra algum deles começar a oração, muitas vezes eles dizem: "Vinde, Senhor Jesus, ensina-nos a rezar." Ou "Vinde, Espírito Santo, ensina-nos a rezar." E nossa, eu acho isso muito incrível, esse instinto de pedir, assim como os discípulos pediram a Jesus: "Senhor, ensina-nos a rezar." E é algo tão forte saber que ao dizermos essas palavras antes de cada oração, estamos reconhecendo que, assim como os discípulos reconheceram, somos aprendizes de Jesus, que é o Espírito Santo que nos ensina a rezar, porque nós não sabemos rezar como deveríamos. Uhum. É. E também quando rezamos pelos nossos inimigos, né? Sim. É, rezar pelos inimigos. Outro ponto interessante aqui é no capítulo 8, onde Jesus faz uma declaração que realmente chama atenção. Disseram pra ele: Sua mãe e seus irmãos estão aqui e tal, e ele disse: Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e as cumprem. E pra mim isso é tão forte, saber que somos considerados por Jesus como sua família quando não apenas ouvimos sua palavra, mas quando a praticamos. E eu diria a todos os nossos amigos que estão passando por essa jornada pela Bíblia em um ano,
Você quer se aproximar de Jesus? Você quer se sentir como parte da família? Então pratique sua palavra. Ouça sua palavra e pratique ela. É assim que nos aproximamos dele. Essa é uma ótima observação, especialmente porque muitas pessoas perguntam como eu posso me sentir mais próximo de Deus, como eu posso me sentir mais próximo de Jesus. E a resposta é, bom, não é uma questão de sentimento, né? Mas como você estava dizendo, aqueles que ouvem a palavra e a praticam são família. Independente de sentimento, independente de você sentir isso ou não, independente de todos esses outros fatores subjetivos, objetivamente falando, Jesus está dizendo que nem no Evangelho de João, né, onde ele diz: se vocês me amam, guardem meus mandamentos, né? Você me ama, então faça o que eu te pedi para fazer. Sim, então, no capítulo 8 você tem essa questão da família, né? E daí no capítulo 9 saímos de família para discipulado. E ele fala no capítulo 9 sobre o preço ou o custo do discipulado. E esse custo, esse preço de ser não apenas família, mas um seguidor disciplinado, é que você deve tomar sua cruz e segui-lo. E isso não é comprar um crucifixo e andar com ele no pescoço, embora eles sejam bem bonitos. Mas aqui ele tá falando da sua cruz, de viver como ele. Ele viveu, você vive. Ele sofreu, você sofre. Os obstáculos que ele enfrentou, você também enfrentará. Como ele foi tratado, você pode ser tratado da mesma forma. E isso é algo que precisamos sempre ser lembrados e levar para o coração. Sim, e ele até reitera isso no capítulo 14, né? Ele diz: se alguém vem a mim e não põe em segundo lugar seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí ele fala de novo, né? Ele reforça ainda mais: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E eu lembro a primeira vez que eu li isso quando eu era adolescente, e isso me pegou muito. Eu pensei, tá, são essas as três coisas: negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a ele. Essas são três coisas. Porque eu tava olhando o subtítulo, né, que era as condições para o discipulado, e aí eu pensei, ok, é isso então. Se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu tenho que aplicar isso na minha vida. E assim, eu não vou dizer que eu fiquei super animado com as condições, né? Mas tipo, eu fiquei feliz que elas são bem claras, né? Negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Porque essas últimas palavras, as primeiras, negar a si mesmo, tomar sua cruz, são importantes, obviamente, né? Mas a terceira parte, e me siga, é um sentimento de que você importa pra ele. Ele quer que você esteja junto dele, ele quer que você participe, que você o siga. E eu acho que saber disso torna as duas primeiras coisas mais aceitáveis, ou pelo menos possíveis, né? Sim, sim. E. Ah! Eu sei que você ama esse capítulo também. Que é o capítulo 24, quase no final dele. Sim, eu amo demais. Sim. Que é o caminho de Emaús. E olha isso, Lucas é o único escritor gentil dos evangelhos, e aqui ele tá explicando o funcionamento interno da missa, a liturgia da palavra, da Eucaristia, né? E eu amo essa história, que tem Cleofas e outra pessoa, eles estão caminhando para longe de Jerusalém, e eles não sabem que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles estão lá meio tristes, e, poxa, não tinha motivo para isso, porque ele ressuscitou dos mortos. Ele é o Senhor, ele é Deus. Uhum. Então, mas eles estão lá caminhando para longe e Jesus se junta a eles. E eu acho isso sensacional, porque as pessoas sempre perguntam: Deus tem senso de humor? E sim, ele tem. É. Porque eles estão lá caminhando e Jesus chega pra eles meio que falando: Ei, sobre o que vocês estão aí falando? Aí eles: Você mora debaixo de uma pedra? Né? É. Meio que: Ué, você não ficou sabendo? Aí Jesus: Não, sabendo de quê? Aí eles: Sobre Jesus de Nazaré. E então, o que acontece é que Jesus simplesmente senta com eles e faz com eles o maior estudo bíblico já feito na história. E nossa, quando vocês chegarem nessa parte, só imagina sentar com Jesus e ele te explicar a Bíblia inteira. Porque ele vai lá e lê com eles as partes do Antigo Testamento e vai explicando o porquê do Filho do Homem, do Messias, ter de sofrer. E eu acho isso bem interessante, que de todos os temas que ele poderia escolher para passar o dia inteiro ensinando, ele escolhe ensinar sobre o sofrimento. E eu acho que isso remete ao capítulo 9 de Lucas, que fala do custo do discipulado. E, bom, daí ele continua, né? E eu não vou te contar o que acontece no É, final. ó o spoiler. Então, eu não quero estragar. Mas ele reparte o pão com eles em refeição, e isso remete à liturgia da Eucaristia. Uhum. Então seus olhos são abertos e eles o veem, eles o reconhecem. E essa é uma mensagem tão bonita pra nós hoje, que na Eucaristia, assim como no capítulo 24 de Lucas, você quer que seus olhos se abram? Vá à missa, né? Você quer ver a vida como ela realmente é? Vai à missa. Você quer conhecer a verdade? Vai à missa. Isso vai te transformar, como transformou esses dois que estavam caminhando pra longe, estavam se afastando, porque eles dão meia volta e retornam a Jerusalém. Então, a todos que estão ouvindo agora e estão se afastando, eu os encorajo a voltar e encontrar Jesus na Eucaristia. Sim. E é tão
A cada 3 verões, mais ou menos, nós organizamos um acampamento para os alunos do ensino fundamental. E a cada 3 verões, nós caminhamos pelo capítulo 24 de Lucas, e a semana toda é essa jornada com Cleofas e com a senhora Cleofas. Nós chamamos ela assim porque talvez, tipo, fosse um homem caminhando com sua esposa, né? Não sabemos se era 2 homens ou um casal, então as crianças gostam de ver assim: o senhor Cleofas e senhora Cleofas. E realmente não sabemos. Há quem diga que se tratava de um homem com sua esposa mesmo. Sim, e não fala o nome dela, mas essa ideia é que eles estavam desanimados, né? Assim como nós, quando algo de ruim acontece em nossas vidas, que pode acabar nos desanimando, eles estavam tristes. E eles até falam lá, né? Nós esperávamos que ele fosse aquele que redimiria Israel. E é assim que eles falam. Nós esperávamos, não nós estamos esperando, não nós vamos esperar, mas nós esperávamos. Então, a esperança acabou totalmente. E Jesus tem uma surpresa preparada para eles, né? E não é uma surpresa que eles vão receber apenas uma única vez, mas é uma surpresa que eles irão reencenar e reviver todos os domingos, todos os dias do Senhor, sempre que forem à missa, o que é simplesmente incrível. E o mesmo acontece conosco, né? Quando estamos desanimados, quando parece que tá tudo dando errado, o que Jesus faz? Ele aparece, vem a nós, nos ensina a sua palavra e depois nos dá a palavra feita carne na Eucaristia. Nossa, bom demais. Sim, sim. Incrível, maravilhoso. E, por fim, acho que eu diria que, ao olhar para as diferenças entre os 4 evangelhos, exceto por uma pequena menção no final de Marcos, Lucas é o evangelho que realmente nos traz esse mistério da ascensão de Jesus. Uhum. E ele entra em detalhes. E, inclusive, é daqui que vem o nome da produtora do podcast, né? Que mencionamos sempre no início, a Ascension. O nome dela vem disso aqui, da Ascensão. E essa ascensão, ela funciona como uma ponte entre o Evangelho e Atos, porque ele originalmente escreveu tudo junto, e depois a igreja separou, mas a ascensão é meio que a ponte entre os dois. Sim, e eu tô muito animado porque logo após esse capítulo vamos diretos para Atos. Então vamos ver logo em sequência, né? Um dia é o capítulo 24 de Lucas e no outro, bum, capítulo 1 de Atos. E nossa, vai ser muito legal. Demais. Ai, ai. Bom, Jeff, tem alguma. E é até engraçado, né? Tipo, Jeff, tem algo que você acha interessante prestarmos atenção no seu evangelho favorito? Mas é que você falou sobre as mulheres no evangelho, a parte da natividade de Cristo, e. Porque, né? É desse evangelho que vem muitas das histórias dessa parte de pouco antes de Jesus nascer e do nascimento dele. Aham. Não tudo, mas a maioria vem do evangelho de Lucas. E você também falou sobre as parábolas que só encontramos aqui, né? Esses ensinamentos e do chamado para ser um discípulo e a ascensão. Mas se tivéssemos que ouvir Lucas de uma maneira diferente do que ouvimos os outros 3 evangelhos, qual seria uma coisa que você diria: olha, presta bastante atenção nisso Aham. aqui sobre o evangelho de Lucas? Certo. Bom, acho que tem algumas coisas. Uma é ouvi-lo do ponto de vista de um discípulo, de alguém que está servindo ao Senhor, seguindo ao Senhor. E quando você se deparar com os vários temas que você mencionou, por exemplo, o papel das mulheres, revisite isso como um discípulo. Jesus em oração, revisite isso como um discípulo. Claro, no capítulo 9, tome sua cruz e me siga. Esse é meio que o mais importante, né? Mas ouça todos os seus ensinamentos, o bom samaritano e certamente ouça as parábolas como um discípulo do Senhor. A segunda coisa que eu diria é sempre manter em mente que Atos costumava fazer parte disso, e é uma relação direta entre a vida de Jesus e a vida da igreja primitiva. Você vai notar que a igreja primitiva em Atos, na verdade, está repetindo muitas das coisas que Jesus fez. Então, se você está ouvindo ou lendo a Bíblia em um ano agora, e algo te impacta e você pensa, nossa, que interessante essa parte sobre Jesus. Presta atenção para procurar um reflexo dessa parte quando você chegar em Atos, porque ele te dá, como dissemos no início, um relato completo e cuidadosamente pesquisado sobre a vida de Jesus. E ele traça esse paralelo entre a vida de Cristo e a vida da igreja primitiva no livro de Atos dos Apóstolos. E depois, talvez, depois que terminarmos toda essa jornada, e eu acho interessante você reler o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, um seguido do outro. Pega os episódios aqui do podcast, os episódios do Evangelho de Lucas até o final do livro de Atos dos Apóstolos, e ouve tudo de novo, como se fosse um livro só, como foi escrito originalmente. Sim, pega os episódios aqui, caso você for fazer uma viagem longa de carro, você já tem algo muito interessante para ouvir. Sim, aí você vai ouvindo. Ai, ai, Jeff, muito obrigado, foi muito bom. E esses episódios de introdução nos ajudam muito porque acho que vamos passar só 9, 10 dias no Evangelho de Lucas e ouvir tanta coisa em tão pouco tempo porque assim, estamos acostumados com a missa, né? E na missa recebemos pedacinhos das escrituras, recebemos algumas passagens e é ótimo, é muito bom também porque
você consegue concentrar mais em certas partes, mas eu acho realmente uma bênção esse formato que estamos fazendo, onde podemos ver a história inteira e como cada coisa se encaixa nela. E uma coisa que acontece, pelo menos comigo, é que ao ver a história dessa forma, eu consigo enxergar Jesus em lugares ou coisas de forma que eu sei que eu não enxergaria antes. Mas ao ouvir as escrituras dessa forma, temos acesso ao coração de Deus por completo. Se isso faz sentido, não Aham, sei, né? sim. Mas eu amo como conseguimos ver os evangelhos de uma vez, tipo, capítulo 1 até o final. E ao mesmo tempo poder ouvir os 4 em momentos diferentes do ano, enquanto continuamos essa jornada pela Bíblia. Eu sou muito grato por isso. Jeff, tem mais alguma coisa que você queria dizer antes de dizermos tchau aqui? Ah, claro. Bom, eu só gostaria de dizer pra vocês pra continuarem firmes na jornada. E como eu já disse antes, e padre, você tinha comentado, né, que muita gente diz: "Eu amo esse podcast, mas eu tô atrasado umas 2 semanas, tô Aham, ficando pra trás". E é, caso seja o seu caso, relaxa, tá tudo bem. isso. Pega o próximo ônibus, É não isso tem aí. problema, o destino será o mesmo. A ideia não é perfeição. A ideia não é você terminar em 365 dias certinho. A ideia é você se manter fiel e não desistir da palavra de Deus. E eu te garanto que você não vai se arrepender disso. Esse vai ser um ano que vai se destacar pra sempre na sua vida. E você nunca vai se esquecer. E eu me atrevo até a dizer que você provavelmente um dia vai contar aos seus filhos, aos seus netos, sobre o ano em que você passou ouvindo a palavra de Deus. Talvez você até resolva assistir o podcast junto com eles. Porque essa é a história verdadeira, a história do mundo, da igreja e da Bíblia. É, nossa, bom demais. E você tinha falado que os católicos estão lendo a Bíblia mais do que nunca Aham. agora, né? E isso é incrível. Mas também parte dessa comunidade são nossos irmãos e irmãs que não são católicos, que estão nessa jornada conosco. E é realmente uma bênção incrível poder estar junto deles nessa jornada, ouvindo esses 7 livros que talvez muitos deles nunca tinham ouvido falar antes, que são os livros deuterocanônicos. E, cara, poder, como discípulos de Jesus, nos unirmos assim para ouvir a palavra de Deus é incrível demais, porque nem sempre concordamos em tudo, mas ter a oportunidade de nos unirmos nessa jornada e caminharmos juntos como seguidores de Cristo tem sido uma bênção enorme. Eu agradeço muito a Deus por isso. Eu sou muito grato por você, Jeff, por todos os seus ensinamentos. E como eu falei aqui no começo do episódio, eu sou muito grato pela linha do tempo da Grande Aventura, porque ela me ensinou muita coisa também. E como eu disse, eu sou muito grato por toda essa comunidade que se juntou a nós e está conosco nessa jornada. Como vocês sabem, eu rezo por vocês todos os dias. E eu sei, eu ouvi muita gente dizendo que elas rezam por mim e por você também, Jeff. Então, meus amigos, nós estamos rezando por vocês. Por favor, continuem a rezar por nós e uns pelos outros. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para ver vocês amanhã. Ou no caso, hoje mais tarde. Deus abençoe.